Vai lá, estamos ao... Então, pessoal, bom dia a todos. Sejam aí bem-vindos ao segundo dia do nosso 10º Enesc. Esse 10º Enesc aí que a gente está com umas experiências diferentes esse ano. Eu não vou mostrar agora, mas se vocês repararem durante a live aí no meu fundo, vocês vão ver que a gente meio que montou a sede de transmissão aqui. Então, hoje está um dia corrido aqui. Mas, então, para começar os trabalhos agora na parte da manhã, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai assistir um vídeo cultural hoje. A gente vai assistir um vídeo do coral da UDESC, tá? Da UDESC de Joinville. Eles estão interpretando a música Alguém Cantando, de Caetano Veloso. Então, com vocês aí, o nosso vídeo. Eu não estou nem ouvindo. Nossa, queria então agradecer aí os parceiros do nosso 10º Enesc, o nosso Conselho Regional de Engenharia, Agronomia
de Santa Catarina, ao blog da engenharia, que está aí com a gente desde o começo, apoiando todo o evento, a equipe CAD Tecnologia, Fenômenos da Aprendizagem, CRED, CREA, a nossa caixa de assistência dos profissionais, né, nossa mútua, e toda a nossa doação que a gente está realizando aqui no evento está indo para o Engenheiros Sem Fronteiras, o núcleo de Joinville. Então, já aproveitando que eu acabei de mencionar sobre o Engenheiros Sem Fronteiras, aqui no canto da tela de vocês tem um QR Code. Vocês fazendo a leitura desse QR Code, vocês vão para um link de doações. Então, a gente está acarretando doações e essas doações estão indo para o Engenheiros Sem Fronteiras. Quem não conhece o trabalho, o que é o Engenheiros Sem Fronteiras, não conhece o trabalho do Engenheiros Sem Fronteiras, só procurar o Instagram de algum Engenheiros Sem Fronteiras. Então, vejam o trabalho deles lá. Então, e não deixe de doar, né? A gente não está cobrando nada de vocês aí. Não estou falando para vocês palestrantes, tá? Vocês já estão cedendo o tempo de vocês para estar aqui compartilhando conhecimento. Mas se quiserem aproveitar para doar, tá lá o link, tá? Ao pessoal que nos assiste aí, não deixe de fazer essa doação. Então, sejam todos muito bem-vindos aí a essa manhã. Agora, vamos realmente entrar aí nesse nossa apresentação, nosso painel. Gostaria de agradecer a todos aqui presentes, nossos convidados. Então, quero apresentar aí o nosso engenheiro agrônomo Douglas César Patel. Apresentar aí o nosso engenheiro de produção Maicon Juan de Souza. O engenheiro agrônomo Gabriel Nascimento. E o nosso assessor da superintendência da Mútua, José Sávio Neto. Todos eles, é uma honra falar, né? Ex-CREA Júniors, que estão aí no nosso sistema profissional. Então, a gente, nada melhor do que pessoas jovens no nosso sistema para falar, sobre sistema profissional, sobre essa necessidade de jovens, do que jovens que são ex-CREA Júniors também e estão dentro do nosso sistema, né? Estão com algum cargo aí dentro do sistema. Não vou me nada melhor do que pessoas jovens no nosso sistema, já para começar o nosso painel. Vamos começar para falar sobre o sistema profissional, sobre essa necessidade de jovens. Eu vou pela ordem de criar jovens também dela que estão dentro do nosso sistema. Começar com o Maicon, aí o Maicon pode fazer essa não vou me Bom dia, pessoal. Jovens no nosso Estou muito sistema. feliz por esse convite, quero agradecer ao Tom, do CREA de Santa Catarina. Para mim é sempre um prazer participar sobre essa atividade, sobre essa necessidade de jovens. E eu tenho um carinho muito grande pelo CREA de Santa Catarina. Estão dentro Eu sou com o Maicon, atual do CREA de Maicon do pode CREA de fazer sua Diamantina, que é o CREA de Minas Gerais. Mas, bom dia, pessoal. Estão sempre acompanhando a população. Estou muito feliz por esse convite, quero agradecer ao Tom. Esse é o terceiro encontro estadual que eu participo. Pode começar por prazer muito estar aí presencialmente novamente, mas a gente sabe que esse ano não está fácil. Eu tenho um carinho muito grande pelo CREA. Eu sou Maicon Juan, sou engenheiro de produção natural do CREA de Minas, pós-graduação em gestão de projetos na UFSM, que é o CREA de Minas Gerais. Sou vice-presidente do sindicato. Bom dia, pessoal. Estou muito feliz da presidência do CREA. Esse é o terceiro encontro estadual que eu participo. Pode começar por prazer muito estar aí presencialmente também, por 2 mandatos. Esse ano não está fácil. Eu tenho um carinho muito nacional. Para mim, eu sempre chamo de presidente nacional, porque eu acho que é um cargo do CREA de mais alto e não é só um caso de coordenação, é um caso de vice-presidente do sindicato de Minas Gerais, e tem filiais aí muito felizes da presidência do CREA. Esse é o terceiro encontro estadual que eu participo. Pode começar por prazer muito estar aí presencialmente também, por 2 mandatos, e também na vida fora, na coordenação das empresas. Para mim, eu sempre chamo de presidente nacional, porque eu acho que é um cargo de mais alto e sou estadual, vice-presidente do sindicato de Minas Gerais, e tem filiais aí muito felizes da presidência do CREA. Esse é o terceiro nacional, basicamente isso aí, dois mandatos, e também na vida fora, muito obrigado para mim, eu sempre chamo de presidente nacional, porque eu acho que é um cargo mais alto e sou vice-presidente do sindicato de tem filiais aí muito felizes da presidência do CREA. Esse é o terceiro nacional, basicamente isso aí, dois mandatos, e também na vida fora, muito obrigado
para mim, o cenário de presidente nacional, eu acho que é um cargo mais óbvio, muito feliz da gente ter essa terceira nacional para mim, o cenário de presidente nacional, eu acho que é um cargo mais óbvio, mais uma vez estar participando de alguma forma com o CREA Júnior de Santa Catarina. Prazer estar dividindo a tela com essas referências, né? Maicon, Saf, Douglas, pessoas que eu tive o prazer de conhecer como CREA Júnior e também no sistema. O Batel aí a gente divide funções aqui dentro do sistema, nosso inspetor-chefe lá de São Miguel. O Maicon e o Saf aí referências dentro do CREA Júnior. Não posso dizer que dividi gestões, mas épocas de CREA Júnior junto com os dois, então é um prazer hoje estar aqui dividindo, falando um pouco de sistema, um pouco de CREA Júnior com essas pessoas. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel, sou engenheiro agrônomo, atualmente eu gerencio o departamento de fruticultura da Cooper Vale Sul, sou inspetor do CREA Santa Catarina, aqui na região de Araranguá, sou também membro da diretoria da AESC, Associação de Engenheiros e Arquitetos do Extremo Sul Catarinense, e recentemente participo aí, né, do Conselho Administrativo da CREA, que é a cooperativa de crédito do sistema. No CREA Júnior eu participo comecei em 2015 como coordenador regional e em 2017 aí tive a gestão como coordenador estadual, né, onde eu participei do 7º Encontro Estadual do CREA Júnior, pelo qual os 3 colegas que estão aqui comigo hoje participaram também. O Patel, inclusive, teve a posse como diretor regional naquela oportunidade, né, Patel? O Sávio era o coordenador nacional e o Maicon, nosso ilustre palestrante. Então, é muito bom mesmo estar participando desse evento, hoje participando dessa mesa e estar dividindo a tela com essas 3 pessoas aí incríveis. Muito obrigado aí, Tom, e o pessoal da organização. Espero que a gente possa contribuir aí de alguma forma. Beleza, Gabriel. Seja bem-vindo aí aos nossos trabalhos nessa manhã. Por último, nosso engenheiro agrônomo, Douglas César Patel. Muito bom dia. É um prazer estar contribuindo com o programa CREA Júnior de Santa Catarina. Quero dar um bom dia ao coordenador Tom, Gabriel, José, Maicon, que dividem a tela com a gente. Nós somos oriundos do CREA Júnior desde 2012, 2013, por aí, quando que começou o sistema CREA Júnior. De lá para cá, nós nos tornamos diretor regional em 2017. E como a vida profissional, eu sou agrônomo, me formei em março de 2016 pela UNESC, Universidade do Oeste de Santa Catarina, e atualmente sou diretor, era o diretor da Casa Familiar Rural, sou secretário municipal do Planejamento e Desenvolvimento Econômico do município de São José do Cedro. Lá acumulo algumas funções como presidente do Conselho Municipal de Educação, presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, sou coordenador municipal também da Defesa Civil, e dentro do sistema CREA,
eu faço a parte do Colégio de Diretores, né? Sou diretor regional, inspetor-chefe de São Miguel do Oeste, função essa que estou à frente desde setembro de 2017. Legal, meritíssimo, Douglas. Então, galera, aproveitar então aqui a deixar já comunicado a vocês, como a gente vai ter um painel aqui, então o chat está à disposição de vocês também. Caso alguém que nos assiste aí tenha alguma dúvida, só manda lá que tem a equipe nossa aqui de suporte que está passando para a gente as perguntas. Então, pessoal que nos assiste aí, só mandar as perguntas lá. Aproveitem, se inscrevam no nosso canal, para dar um like no vídeo para o YouTube ranquear a gente. Então, pessoal que está nos assistindo aí, não deixem de fazer essa força e também fazer a doação para o Higiene Sem Fronteiras. Vamos iniciar, então, as nossas, como devidamente todos apresentados, né? Então, vamos iniciar aí as nossas rodas de perguntas. Eu tenho algumas perguntas aqui. Algumas delas eu gostaria que todos talvez comentassem alguma coisa e uma ou outra eu vou acabar direcionando para alguém, para a gente não, muitas vezes, ficar muito tempo em uma pergunta só, né? A primeira pergunta que eu vou fazer, eu acho que eu vou direcionar para todo mundo, que eu acho que é um negócio legal. A pergunta é, vocês como ex-CREA juniores, tiveram contato com o sistema ainda durante a graduação e hoje estão exercendo um cargo no conselho. A minha pergunta, por que vocês aceitaram esse desafio? Como vocês fizeram para chegar nesse cargo? Então, eu vou direcionar a primeira pergunta. Pode ser para o Douglas, que foi o último a se apresentar aí. Já pode começar. Muito bem, então. Nós aceitamos o desafio, sim. Eu acredito que o CREA ele precisa dessa renovação dentro de profissionais novos dentro do sistema. Nós hoje contamos com profissionais de diferentes áreas, com profissionais bastante qualificados no sistema, mas nós temos que dar a oportunidade também para os jovens. E vem o encontro o CREA Júnior neste meio tempo, aonde que ele forma lideranças de todas as áreas para estarem atuando em diferentes cargos, não somente dentro do CREA, mas em diferentes funções na sociedade, em importantes cooperativas, em importantes indústrias, em importantes fábricas que nós temos no nosso estado e que mexem com a economia catarinense. Então, nós aceitamos o desafio, sim. Eu entrei dentro do CREA Júnior por conhecimento, por amizade, por companheirismo, desde 2012, 2011, quando que nós tínhamos uma relação com vários jovens, vários acadêmicos que faziam parte do CREA Júnior. Então, a partir de então, o vínculo de 2013 até 2017, eu era acadêmico, me formei em 2016, esse vínculo, ele continuou, eu continuei com o contato com vários lideranças do Estado, continuei com o contato do presidente do CREA, com o coordenador do CREA Júnior, com o coordenador das entidades de classe. Então, esse vínculo continuou e em 2017 o nosso presidente, o nosso diretor regional de São Miguel do Oeste, ele acabou se afastando por motivos eleitorais, ele concorreu à presidência do CREA e nós acabamos assumindo o lugar dele, por indicação do presidente, e estamos à frente do sistema até hoje, até 2020, aí, até dezembro, né, que finaliza a gestão do presidente Ari, e estamos dando continuidade a esse trabalho importante no CREA Santa Catarina. Ah, legal. Só para o pessoal entender, então, o cargo de diretor regional ele é uma nomeação do presidente, né? Isso, todos os cargos de diretores regionais são 23 inspetorias aqui do estado de Santa Catarina, eles são todos indicações do presidente do CREA, um cargo de confiança, onde o diretor regional ou o inspetor-chefe, ele representa a presidência do CREA na região. Um exemplo, São Miguel do Oeste, a regional de São Miguel do Oeste, ela conta com 38 municípios, pega desde Chapecó, Águas de Chapecó, até na divisa com a Argentina. Então, são todos esses municípios que fazem parte da inspetoria de São Miguel do Oeste. E, obviamente, nós temos vários inspetores dentro do colegiado, dentro da inspetoria, que representam estas regiões ou estes municípios da inspetoria. Legal, Douglas. Parabéns aí pelo cargo, né? Por realmente essa vontade de fazer parte do nosso sistema, né?
Vamos ver, deixa eu ver aqui quem pode falar. O Sávio. O Sávio, que já falou, foi um dos primeiros a se apresentar aí, então já pode também responder a pergunta. Bem, eu sou um caso um pouquinho diferente, porque eu trabalhava já no sistema, como era funcionário do sistema quando conheci o CREA Júnior, eu era assessor parlamentar do CREA-EDF. Foi meu primeiro emprego de trabalho de carteira assinada, sempre fui empreendedor, então cheguei aí como trabalhar numa autarquia, com esse espírito empreendedor, você tenta fazer muita coisa, você tenta chacoalhar, digamos assim, a estrutura que é geralmente um pouquinho parada, né, burocrática, todas as instituições. E aí eu conheci o CREA Júnior, que foi a coisa que eu mais me identifiquei dentro do sistema, como movimento. Então, desde a época, antes mesmo de estar fazendo engenharia, voltando a fazer, porque foi meu primeiro vestibular foi administração e engenharia, acabei optando por administração, a gente faz escolhas erradas na vida, mas a gente sempre tem tempo de corrigir. Então, eu sempre colaborei com o CREA Júnior, mesmo não sendo ainda parte do CREA Júnior, mas por dentro do sistema, né? Então, na época, era o Michael, o CREA-DF próximo do Confea, então a gente sempre estava junto com o Confea para trabalhar nessas questões do CREA Júnior, as demandas do CREA Júnior, né? E então foi muito fácil para mim essa transição, né? De por que não participar cada vez mais, porque a gente via o retorno que dava não só para nós, né? Mas para os outros, né? A evolução do pessoal que trabalhava no CREA Júnior, e aí foi uma das principais, se não a melhor oportunidade que eu tive dentro do CREA-DF foi conhecer o CREA Júnior e trabalhar junto com o CREA Júnior, e ser CREA Júnior, né? Então, eu evoluí, né? Trabalhava para o CREA Júnior, conheci o CREA Júnior e tive a oportunidade de ser do CREA Júnior, que sou muito agradecido aí a todos que participaram, né? Beleza. Vamos lá, Maicon foi o primeiro a se apresentar, então agora tá aí para falar um pouquinho. Bom, acho que a maioria das pessoas que acompanham o CREA Júnior Santa Catarina sabe um pouco de como eu ingressei no CREA Júnior, né? Foi para sair um pouco da zona de conforto, como eu sempre trabalhava e dentro da universidade eu não estava trabalhando, eu senti falta de um trabalho, eu fui procurar alguma coisa e foi a coisa que eu encontrei foi o CREA Júnior, né? E daí isso mudou a minha vida. Mas depois do CREA Júnior, o que me fez participar ativamente do sistema é que dentro do CREA Júnior você fica aí, vamos dizer, em média o tempo do curso, né? 5 anos. E no sistema você vai ficar 35, 40 anos, porque você vai ser um profissional, que você vai estar registrado no sistema. Então, assim, de nada adianta você se dedicar ao sistema por 5 anos, sendo que os outros 40 anos, 35 anos, você não vai se dedicar, né? E uma coisa que o CREA Júnior me mostrou, que foi o que me despertou muito para participar do sistema, foi que mais do que ser engenheiro, você tem que mostrar para a sociedade a importância que a engenharia tem na vida das pessoas e como ela impacta diretamente na qualidade de vida, né, dessas pessoas. E para a gente mostrar isso sozinho, enquanto engenheiro, é muito difícil. E quando você está em grupo, você consegue alcançar muito mais pessoas, né? E eu vi dentro do CREA uma possibilidade de ter esse grupo por ser a casa da engenharia, de ser o principal ponto onde os engenheiros devem buscar informação. Então, é dali que a informação tem que sair. Então, se eu quero passar uma informação, eu sozinho, para eu chegar em todo mundo vai ser muito mais difícil. Junto com o CREA, passar uma informação relacionada à área do CREA, que é engenharia, agronomia e geociências, é muito mais possível a gente conseguir chegar no objetivo, né? E eu acho que o que me proporcionou chegar além desse pensamento, né, dessa vontade, foi um pouco dos resultados apresentados enquanto CREA Júnior, né? E não falo só de projetos, falo de até no campo político, porque quando a gente a gente gera resultados, acaba que a gente se torna conhecido. E no âmbito da política, se tornar conhecido é muito bom, né? Então, o sistema é um sistema que também é um pouco político, porque é uma autarquia pública, né? Então, acho que isso também me ajudou a tá se inserindo, e também porque a gente tem que ter grupo, né, como eu falei. Então, a gente não vai lugar nenhum sozinho. Então, a partir do momento que você tem um grupo e esse grupo está envolvido com o sistema, você acaba também se envolvendo, né? Eu acho que um pouco da minha trajetória fora do CREA também contribuiu, principalmente na parte da política, onde eu sou suplente de deputado. Acho que isso também abre portas para a gente estar podendo contribuir um pouco com o sistema, né? Então, é muito isso. Dentro do sistema, eu encontrei uma forma de, junto com outras pessoas, mostrar para a sociedade a importância da engenharia e como ela pode afetar positivamente a vida das pessoas, né? Isso aí. Show, Maicon. E para
o nosso último convidado aí para também comentar um pouquinho, Gabriel Nascimento. Bom, todo mundo partiu de um princípio que era o CREA Júnior, né? Acho que falo por mim, mas eu acho que é a realidade de todo mundo. Antes do CREA Júnior, o que era o sistema, né? Para todos nós, né? O Sávio talvez um pouco diferente, já tinha um certo contato com o sistema, mas antes do CREA Júnior, o meu contato com o sistema ele era zero, vamos dizer assim. Mas eu sempre tive interesse em participar de movimentos estudantis, né, envolver-se em liderança, e o CREA Júnior não foi diferente, né? Eu gosto de destacar que na época, em 2015, a Carol foi lá em Santa Rosa do Sul fazer uma palestra sobre o programa, apresentava também um pouco do sistema, e aquilo me despertou, me chamou a atenção, né? Me chamou a atenção a grandeza do nosso sistema, porque como a gente está lá na ponta, a gente às vezes não percebe qual que é a importância do nosso sistema. E aí, através de uma eleição que aconteceu no dia, tiveram muitos interessados, eu acabei sendo eleito coordenador regional, e depois daquele momento me envolvi de maneira bastante significativa com o programa. E depois de formado, quando me veio o convite, né, do seu Ari, do diretor aqui da inspetoria, para ser inspetor regional do CREA Santa Catarina, para mim foi uma honra, porque eu já entendi a importância do sistema e eu realmente queria contribuir de alguma forma para o sistema, trazer a juventude para dentro do sistema. Então, para mim é um prazer, né, participar, poder levar a informação hoje, fazer o que a Carol fez comigo lá atrás, fazer com novos jovens, trazer os jovens para dentro do sistema e despertar interesse também de outros profissionais, não só jovens também. Então, para mim é uma honra, e a gente tem que ter ciência dessa importância, dependente do cargo que ocupa, a gente precisa ter ciência dessa importância. Nosso sistema tem problemas? Tem, mas se você fazer uma análise, todos os problemas você vai chegar na raiz, que é a pouca participação de profissionais e jovens no sistema. A raiz sempre é essa. A partir do momento que tiver uma participação significativa, você pode ter certeza que a gente vai começar a solucionar alguns problemas. Então, o motivo para eu participar do sistema é justamente esse, né? Tive a oportunidade, por causa do contato que eu tive com o CREA Júnior, e hoje estou aqui exercendo da forma que eu acho que eu vou contribuir de alguma forma. Legal, Gabriel. Primeiro, parabenizar todos vocês, né, por realmente estarem dando a cara aí no nosso conselho, porque a gente sabe que vocês todos foram acadêmicos, vocês sabem que a gente muitas vezes ouve dentro da faculdade, né, sobre o CREA, né? Então, realmente, parabenizar vocês. Tem uma pergunta aqui, essa eu acho que eu vou acabar direcionando. Vou direcionar talvez para uma pessoa que conviva diariamente com o CREA. Pode ser para o Maicon essa. Depois de você entrar no sistema, mudou a tua visão que você tinha anteriormente? Na época de CREA Júnior? Na verdade, da época de CREA Júnior, assim, não mudou tanto, porque eu já acompanhava muito de perto, né? Mas mudou muito a visão que eu tinha antes. Tanto eu trabalhava em indústria, né? Então, eu sabia da existência do CREA, mas não sabia da importância. Eu fui aprender sobre a importância dentro do CREA Júnior, mas não por somente estar no CREA Júnior, mas por tentar cada vez mais ficar mais próximo do sistema, até para entender aquele ambiente que eu estava, né? E muda a visão mesmo, né? Então, assim, porque a visão que a instituição de ensino passa para a gente, primeiro que não é nenhuma realidade total do mercado, né? Primeiro ponto é esse. E imagine você entender a importância da valorização da classe da engenharia dentro de uma instituição de ensino. Então, assim, se você nem o mercado direito você aprende a teoria, pouca prática, mas a realidade da vivência de mercado você não aprende. Então, imagine, se nem isso é ensinado, imagine ensinar a importância da valorização da classe da engenharia, da agronomia, da geociência, né? É um sonho que eu tenho, assim, que um dia isso seja ensinado dentro de sala de aula, né? Porque a faculdade não ensina a valorização, não ensina a importância da defesa da profissão, não fala da importância da fiscalização. Tem muito engenheiro que reclama, fala mal do CREA por causa que fiscaliza, só que a fiscalização é uma reserva de mercado para os engenheiros, e ajuda a defender a sociedade de profissionais leigos, profissionais que não têm o conhecimento. Então, assim, a minha visão mudou muito para dar mais importância para isso, e isso veio cada vez mais quando fui me inserindo mais a nível estadual dentro do CREA Júnior, e principalmente agora dentro do sistema, né? Então, a visão muda completamente, porque a visão que eu tinha antes de me envolver com o sistema nem tinha uma visão formada, assim, eu sabia que existia um CREA, sabia que eu ia ter que tirar um CREA,
mas eu nem tinha ideia do que era, na verdade, isso. Né? Então, realmente, a visão mudou. Legal, Michael. Vamos lá. Vamos aqui, ó. Essa aqui pro Douglas Patel, aí, que tem um contato direto, vamos dizer assim, com estudantes, né, que está aí como diretor regional, fazendo um bom trabalho aí dentro das instituições de ensino, e também com profissionais, né, profissionais aí que trabalhando na secretaria e tudo. Muitas pessoas estão descontentes com o nosso sistema. Quando eu digo não digo só profissionais, eu digo também os estudantes, que eu comentei, né? Na faculdade, muita gente reclama muito do CREA. Como você convence, como é que você iria convencer uma pessoa dessa a exercer um cargo voluntário para o conselho? Então, eu acho que assim, ó, nós temos que mostrar as qualidades que o CREA tem, as coisas boas que o CREA tem, os benefícios. Os nossos acadêmicos, os nossos profissionais, eles não têm o conhecimento, muitas vezes, dos benefícios do CREA, dos benefícios da mútua, do CREA, enfim, são várias situações que nós temos que passar isso para a sociedade. Eu sempre digo o seguinte: o jovem, o acadêmico, ao se formar, ele tem que ter orgulho em poder estar se registrando no CREA, neste conselho importante. Nós temos que passar essas coisas durante a faculdade. Muitas vezes, as faculdades não dão a oportunidade ou também não conhecem direito como é que funciona o CREA. Por quê? Porque a faculdade não tem somente o curso de agronomia, de engenharia civil, tem outros cursos, outras áreas, outros conselhos também. E cada conselho tem as suas qualidades, tem os seus pontos diferentes. Então, nós temos que passar isso. O CREA Júnior, ele tem um papel fundamental. E isso aqui em São Miguel do Oeste nós estamos fazendo agora, de levar esta informação do que é o CREA, esta aproximação do acadêmico com os inspetores, com o CREA estadual ou com o CONFEA, e estar passando estas qualidades. Nós, em São Miguel do Oeste, eu tenho um contato muito próximo com o CREA Júnior, tanto que eles têm cadeira dentro da inspetoria, dentro do colegiado de inspetores, eles podem participar das reuniões, obviamente que não têm o direito da tomada de decisões, mas eles estão próximos da inspetoria para estar vendo os trabalhos da fiscalização, os trabalhos dos profissionais, e tudo isso vem somando para nós ter uma diferencial na sociedade. Por isso que eu digo, o acadêmico, ao se formar, ele tem que estar sabendo o que é o CREA, quais as finalidades do CREA, Santa Catarina ou de outro estado, e ele tem que ter orgulho em estar se formando nesse sistema profissional. Show. Então, né, a gente já sabe, viu um convite do Douglas aí, o pessoal de São Miguel do Oeste, lá da inspetoria, se você faz parte do CREA Júnior, você até participa das reuniões. Então, já fica um convite aí para a galera, gente, vem conhecer. Se você não faz parte, não conhece muito bem o trabalho do CREA Júnior, vem conhecer, vem fazer parte aí da nossa equipe, gente. Vamos ver aqui. Essa aqui pode ser para o Gabriel, que gosta bastante aí de meios acadêmicos, vamos dizer assim. Durante a graduação, de que forma eu posso contribuir com o nosso de que forma eu posso contribuir com o conselho sem necessariamente fazer parte do CREA Júnior? Olha, Tom, essa pergunta, eu vou responder da seguinte forma. A dificuldade para quem está no programa, para quem está no sistema, às vezes, é justamente o que o Patel falou antes e que tu comentou. As pessoas têm uma falsa impressão do sistema, entendem que não tem importância. O Michael antes falou ali de um ponto muito interessante, a reserva de mercado. Então, de que forma essas pessoas que às vezes não estão participando efetivamente do documento, CREA Júnior, o sistema, elas podem contribuir? O primeiro passo, a base, é buscar informação. Né? Se tiver oportunidade, uma palestra do CREA Júnior, do sistema, ir lá entender como que funciona o sistema, porque o sistema está ali para nos defender. Então, a partir do momento que a pessoa tiver essa informação da importância da reserva de mercado, da fiscalização, o sistema está ali para te dar a oportunidade, isso já vai contribuir muito, porque o que dificulta para o sistema, às vezes, fortalecer é justamente essa pulverização de ideias negativas e ideias falsas do sistema.
Então, se você primeiro tiver o impacto de ir lá descobrir o que é o sistema, entender a importância, você já vai estar contribuindo muito. E outras formas existem de contribuir, mesmo você não estando no sistema. Olha Santa Catarina aí, que no seu app de denúncia, né? Vier a participar, não precisa estar no cargo como inspetor, ou estar como coordenador regional, ou estar como membro dirigente, representante de curso para você participar efetivamente. Busca informação, auxilia em atividades, participa de eventos de associação, para poder realmente fortalecer o nosso sistema como um todo. Eu falei antes, eu vou falar agora de novo. O principal problema do nosso sistema é a pouca participação que acarreta em falta de força política. Então, você pode até não ser inspetor, você pode não ser coordenador regional, você pode não ser membro dirigente, mas entenda a importância do seu sistema e o defenda. Ele tem problema? Tem, muitos, mas tem porque a gente não participa, porque a gente não busca, né? A gente fala muito em renovação do sistema, mas são muito poucos ainda os jovens que realmente vêm para participar do sistema. No próprio CREA Júnior, às vezes nem todos que saem do CREA Júnior vêm a se tornar lideranças dentro do sistema. Então a gente precisa mudar isso. A gente precisa ter essa participação para poder realmente ter alguma mudança. E repito, não precisa ter qualquer cargo. Se você vier pelo menos a participar e apoiar o sistema, ter orgulho, como o Patel falou, a gente já vai ser com certeza dono de alguma mudança dentro do sistema. Vou dar um exemplo. Hoje um advogado chega aqui, qual que é a primeira pergunta que a gente faz? Ah, tu tem OAB? Aí o advogado estufa o peito e diz assim, eu tenho OAB. Todo mundo tem que estufar o peito e dizer, eu tenho CREA, eu tenho registro no CREA. Ele tem registro no CREA. Tem que ser assim, como é, por exemplo, na OAB. Então, acho que esse é o passo-chave, né, de contribuição para qualquer profissional. Se valorizar o nosso sistema. É uma coisa que a gente sempre fala, né? O pessoal, muitas vezes, por exemplo, OAB, vamos dizer assim, o pessoal às vezes tem um respeito maior do que pelo próprio CREA. Então, o próprio engenheiro respeitar mais um outro conselho do que o nosso próprio é complicado. Ainda mais que eu gosto sempre de falar isso, o pessoal fica perguntando, tá, mas por quê? Por que eu vou para o conselho? Por que eu devo ir? Tudo. O pessoal não consegue entender que toda a decisão tomada dentro do conselho afeta diretamente o nosso dia a dia profissional. Então, o pessoal parece que não consegue entender isso. Então, eu sempre fico me questionando, realmente, eu fico muito me questionando por que essas pessoas não têm vontade em participar. Seja porque é um cargo, vamos dizer, é um cargo voluntário, estou sem tempo. Seja porque não dá para entender muitas vezes por quê. Mas nem você defender, às vezes você pode não ter tempo, mas nem defender o seu conselho. Aí a gente realmente entra numa questão muito delicada aí. Então, só quebrar um pouco aqui a ordem. Acho que primeiro é porque eu não sei CREA Júnior, né? Eu vou falar um pouco da consequência de ser CREA Júnior. CREA Júnior Santa Catarina é um dos únicos que tem o banco de dados do histórico do programa, e a gente consegue ver a evolução do programa e a inserção do ex-CREA Júnior no conselho. Hoje no Brasil, 2017, 2018, se formaram em torno de 100 mil bacharéis nas áreas do sistema. Desses 100 mil, a média nacional de registro de 100 mil bacharéis é 40 mil por ano. Então, a gente tem uma evasão do registro, né, do formado na engenharia para virar engenheiro, porque você tem a carteira do CREA, você pode atuar como engenheiro. Se você tem a carteira do CREA, você está trabalhando na engenharia, né? Então, a média nacional de evasão é 60%. Então, só 40% do registro. Quem é CREA Júnior Santa Catarina, 60% do registro. Quer dizer que pelo menos é 50% mais chance de ter trabalho, de estar trabalhando na engenharia. Você estudou 5 anos, você registrou porque você vai trabalhar na área de engenharia. Então, CREA Júnior Santa Catarina, só nisso já é uma consequência, já auxilia nessa inserção no mercado. Não que seja o CREA Júnior, mas o contexto todo de você estar participando do CREA Júnior e registrando, porque quem registra é quem vai trabalhar, né? Quem vai atuar como engenheiro. Então, acho que isso já é uma diferença enorme e importante ressaltar, né? É muito grande a diferença, né? Então, só para contribuir um pouquinho. Legal, Sábio. Inclusive, isso até foi uma coisa curiosa esses dias. Você comentou agora sobre a questão de quando você se forma, você é bacharel. Você vira engenheiro a partir do momento que você tira o registro. Muita gente não sabe disso. Inclusive, esses dias eu dei uma palestra ali para o pessoal de Chapecó,
na matéria de introdução à agronomia, foi. Daí, sim, uma pessoa da estudante de engenharia civil falando na área da agronomia, mas a gente do CREA-Júnior, a gente acaba se misturando no meio de tudo aí. Mas aí a coordenadora chamou a gente, né, a gente fez a apresentação, foi um bate-papo bem legal, a gente ficou mais de uma hora conversando. Aí era uma aula antes da véspera da prova, era véspera de prova ali. Então, era a última aula, a próxima era a prova. Aí foi ideia, a gente conversou lá. Na semana seguinte, muita gente de lá, da agronomia, começou a me seguir no Instagram. Aí eu fiquei achando estranho, né? A agronomia é fronteira sul, a faculdade. Começaram a me seguir, e daí do nada aparece uma mensagem ali nos direct, né? Com solicitação lá. Oi, você que deu a palestra pra gente ali esses dias e tudo. E daí tinha uma questão na prova. A professora perguntava a diferença de um bacharel de agronomia para um agrônomo. Qual que é essa diferença? Não, desculpa, de um bacharel em agronomia para o engenheiro agrônomo. Então, eu falei para eles, eu acredito que a resposta seja essa. E você, se formando, você é bacharel, você vai lá para frente, quando tirar o registro, essa é a diferença. Você vai se tornar um engenheiro tirando o registro do CREA. Mas é legal que tem professores realmente espalhando vamos dizer assim, esse conhecimento, né? Porque muita gente sai da faculdade já achando que é engenheiro, né? Mas você só se torna engenheiro a partir do momento que tira o registro no seu conselho. Então, cuidado aí de divulgar que você é engenheiro sem ter registro no conselho, né? Vamos ver aqui, mais uma pergunta. Vou fazer essa pergunta, aproveitar que, para você, sabe, fazer uma pergunta aí. Mútua. Muita gente acaba não conhecendo a multa, muitos profissionais não conhecem a multa. A multa, ela, na verdade, vem uma crescente muito grande aí nos últimos tempos. Não sei se é devido ao trabalho do CREA Júnior ou não, mas tomara que seja também. Mas muitos profissionais realmente não conheciam a multa. Não sei como é o ambiente interno da multa e tudo, mas você como jovem que entrou aí num cargo, vamos dizer assim, da multa, como é que foi essa recepção na multa mesmo, na caixa de assistência? Como é que é a recepção do jovem? Pode ser não só na multa, mas no sistema num todo, dentro do sistema profissional. Bem, acho que a gente falou bastante da importância de trabalhar, do jovem estar participando no sistema. Eu acho que, assim, nossa geração está passando a sociedade hoje, né, passando por uma oportunidade que nunca teve na história, né? São diversas gerações trabalhando em conjunto. Hoje eu acho que deve ter 5 ou 6 gerações trabalhando em conjunto e, graças a todas as evoluções, nunca tivemos essa capacidade. E essa diversidade de pensamento pode evoluir muito, e é por isso que a gente fala da importância do jovem. A gente tem um sistema com grande maioria de pessoas mais velhas, mais antigas, né? E aí você mantém um pensamento da instituição, né? Então, o pessoal continua repetindo o comportamento que fez durante vários anos. Então, é por isso que é importante botar os jovens estarem dentro do sistema. Primeiro, a gente são 27 CREAs, são pelo menos 4 câmaras em cada CREA, mais estruturas paralelas, colegiados e conselhos, né? Quando a gente falou de buscar informação, a gente tem que, eu acho que não só o sistema, mas como vários outros organismos, no nosso município, o Patel, eu acho que, se não me engano, participa de 2, 3 conselhos, né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar no Conselho Metropolitano aqui, de planejamento urbano aqui do DF. Existem diversas formas de você atuar para o benefício da sociedade e da engenharia. Não precisa se ater apenas ao conselho profissional, né? Existem associações, existe sindicato, etc. Cada um tem seu papel principal. E a absorção do sistema, o CREA Júnior Minas Gerais está com 20 anos, 21 anos agora, já abriu bastante fronteira, né? Já foi muito mais difícil essa absorção. O CREA Júnior, a gente brinca, né, que
CREA Júnior que passou agora sofreu muito mais do que que o próximo CREA Júnior que vai assumir, ou seja, os jovens que passaram antes sofreram muito mais do que os próximos que vão assumir. Então, você tem que abrir muito mais caminho agora, porque já está muito mais fácil, né? O All Blacks, o time de rugby da Nova Zelândia, ele fala que você entregar a camisa melhor do que você recebeu. E isso uma coisa que o CREA Júnior fez e nos ensina, né? Onde você entra, você recebe de uma forma e tem que entregar melhor quando você vai sair, né? Então, assim, hoje em dia está muito mais fácil. Na Mútua tem a oportunidade de trabalhar junto com o Paulo Guimarães, que é um grande apoiador do programa e como professor e também teve ele, por acaso, teve no primeiro encontro do CREA Júnior no ano 2000, lá em Minas Gerais, então ele está desde aquela época apoiando e tentando dar protagonismo ao programa, né? Então, para mim foi muito fácil, né, particularmente. Mas tem cada vez mais. Eu vejo desses 5 anos que eu estou dentro do sistema trabalhando, a gente vê o Gabriel tendo a oportunidade, o Patel, o Maicon, e cada vez mais comum em diversos CREAs. Então, está na hora de... Estão dando chance, né? Então, agora precisa você se levantar e assumir essa chance, né? Fazer por merecer e melhorar o sistema. Legal que você fala, às vezes, de Minas, de DF ali. A gente aqui dentro de Santa Catarina, a gente hoje realmente vê uma receptividade, vamos dizer assim, muito grande. Acho que isso é um grande trabalho que sempre os nossos presidentes presidentes de CREA, seja o seu Ari na época, desculpa, não agora, o Kita na gestão passada, eles sempre foram os defensores do nosso programa, né? Então, se alguém tentasse passar a perna no CREA Júnior, não daria certo com os nossos presidentes aí. Então, aproveitar esse gancho nessa mesma pergunta ainda. O Maicon também vive diariamente uma CREA, né, como assessor ali. Então, eu tenho a Carol, que é a nossa assessora, ela também é uma jovem, então também uma ex-CREA Júnior, ela comenta um pouco das dificuldades que realmente. Então, vamos ver como é que é essa visão para o Maicon. Bom, a visão que você fala é da mesma pergunta para o Sábio, né? Sobre a recepção, né? Cara, eu tive uma recepção muito boa dentro do sistema, até porque eu já estava participando ativamente, mesmo estando no CREA Júnior, né? E a trajetória do CREA Júnior me ajudou muito, tanto, como eu falei antes, pelos resultados que já tinha alcançado. Então, isso me trouxe, de certa forma, um certo respeito, assim, né? Obviamente que já teve casos isolados, né? Por exemplo, já fiquei sabendo que que eu fui indicado pelo CREA para ser o cara para dar uma palestra sobre engenharia pública e um conselheiro deu um piti mesmo dentro da Câmara de Civil porque achava um absurdo um menino dar uma palestra sobre engenharia pública, né? E aí, primeiro, eu não sou menino, porque mesmo que eu seja um profissional recém-formado, eu já tenho 31 anos, então eu já não sou mais menino nem de idade. Segundo, que eu tenho 31 anos, mas eu tenho 17 anos desde o meu primeiro emprego na indústria, com carteira assinada. E eu tenho uma trajetória, eu tenho empresa já há 6 anos. Então, assim, existe realmente de poucas pessoas, daquelas pessoas que já não têm, que eu já vejo assim, que já não têm uma intenção de contribuir com a engenharia, que tem a intenção própria de se beneficiar para ele mesmo, ali, seja através de diária, seja através de ter um palanque. Então, esse tipo de pessoa, geralmente, não gosta de perder, às vezes, um espaço para alguém jovem que chega, sabe? É esse tipo de pessoa. Mas, no geral, assim, foi muito bem recebido. Obviamente que no campo político, né, como eu falei, uma autarquia tem o campo político, algumas pessoas tentam nos prejudicar com medo, às vezes, da gente crescer rapidamente pelo trabalho construído, mas isso é uma coisa normal, que dentro de uma empresa privada também tem, aquelas pessoas que estão disputando um cargo, que sempre tem algum receio de alguma outra pessoa sair na frente, né? Mas eu tive uma recepção muito boa dentro do sistema. Hoje, dentro do CREA de Minas Gerais, graças a Deus, sou muito respeitado, principalmente no interior do estado. Então, eu acho que o respeito a gente conquista com trabalho, com humildade, né, com resultado. Então, eu acho que não é porque a gente foi presidente de CREA Júnior que a gente pode chegar estufando o peito. Além do presidente do CREA, só tinha outro presidente, que era eu. Não, cara, você está entrando agora, você tem que saber o seu lugar
Você tem que saber que tem um tempo, que tem pessoas que estão lá, às vezes, há 30 anos, e aí você vai querer chegar tomando lugar. Não, não é assim. As coisas têm tempo, sabe? Como é que eu posso dizer? Tem escadas, é degrau por degrau. Se você conseguiu subir mais rápido que alguém, cara, ok, mas continue sendo humilde, continue respeitando as pessoas que estão abaixo, acima. Então, eu acho que isso ajuda muito a gente a ter uma receptividade muito boa, sabe? Eu já vi gente que passaram pela mesma trajetória que eu, e quando entraram dentro do sistema não foram bem recebidos justamente porque chegaram achando que eram melhor do que quem estava lá, né? E é o que eu falo, eu já vi inclusive gente falando assim, é um absurdo, o cara não faz nada e tem um cara, ele não faz nada hoje, talvez ele faça muito pouco hoje, mas o cara ficou 30 anos fazendo, não é porque ele ficou 30 anos fazendo e parou de fazer hoje que ele não pode ser reconhecido, né? Então eu acho que a gente tem que entender, ter humildade de reconhecer também, que a gente não sabe tudo e que a gente tem que unir a nossa motivação, a nossa vontade com a experiência de quem já trilhou o mesmo caminho que a gente vai trilhar ainda, né? Então, eu realmente não tenho nada a reclamar sobre a minha recepção dentro do sistema, assim, e inclusive, dentro do CREA Minas, falando especificamente da minha experiência, a gente conseguiu engajar muitos CREA Júniors, porque aqui o CREA Júnior é até 2 anos de formado, então, muitos CREA Júniors e ex-CREA Júniors para se tornarem conselheiros e principalmente inspetores. Aqui no CREA, diferente de Santa Catarina, inspetores não é indicação, é eleição. Então, a gente conseguiu montar chapa com inspetores-chefes que eram CREA Júniors ou ex-CREA Júniors, e nessas eleições desse ano, inclusive, a gente elegeu para várias inspetorias jovens aí, e tiveram uma recepção muito boa, são respeitados como liderança dentro do sistema, mesmo não tendo sido um coordenador estadual, um presidente estadual do CREA Júnior, né? Então, eu acho que é o que eu falei, é muito trabalho, humildade e resultado, né? Eu achei legal a parte do presidente ali, que você comentou. Além do presidente do CREA, só existe eu de presidente, só existe eu de presidente. Eu acho que, inclusive, por causa disso, Santa Catarina não fala presidente, a gente fala coordenador. Então, talvez para evitar algo assim. Eu vi aqui ali no chat, o pessoal estava comentando, ó, a Joana, ela integra o CREA Júnior da Regional de São Miguel do Oeste, ó, a conterrânea de vocês aí. O interesse dos jovens em participar, ele é muito baixo. Eu acho que ainda é no assunto que a gente estava anteriormente, né? Mas realmente o interesse Ó, ela comentou ali que ela é a única da turma que aderiu realmente ao CREA Júnior também, então a essa participação. Posso só fazer uma observação? Pode. Ô, Tom, sobre o que a Joana falou ali, eu acho assim, o CREA existe, o CREA tem que trabalhar para despertar o interesse das pessoas, em conhecê-lo melhor. As pessoas também têm que ter um interesse, né? É até uma coisa que eu falo, por exemplo, tem o programa do Caldeirão do Hulk. Eu sei que tem o Caldeirão do Hulk. Eu sei que tem o CREA. Se eu quero saber o que o Caldeirão do Hulk faz, eu vou parar e vou assistir o Caldeirão do Hulk. É a mesma coisa do CREA. Eu tenho que me interessar pelo meu conselho. Então, obviamente que é muito importante que o CREA tenha as iniciativas. Só que não adianta, tem profissional que não é interessado, tem jovem que não é interessado. E sabe quem vai pagar o preço? Coletivamente, a engenharia. E se a engenharia paga o preço, individualmente ele vai pagar o preço também. Porque ele vai ter a sua profissão menos valorizada, a sua profissão menos fortalecida. E outra, se a pessoa não tem interesse de participar de uma coisa extra classe, de conhecer o próprio conselho, eu falo, na minha empresa, eu não contrato. Porque pessoa que só faz aquilo que está à disposição dela, dificilmente vai ter um sucesso profissional, dificilmente vai ganhar muito bem, né? Então, assim, eu acho que a gente também não pode se culpar, a gente não está alcançando resultado, às vezes de alcançar um monte de gente, o povo não tem interesse. A gente tem que estudar a persona, entender o que se é o caso do estudante, o que aquele estudante gosta de fazer. Qual que é o canal que ele utiliza hoje? O pessoal da minha faculdade é mais focado em utilizar Instagram, o WhatsApp. Poxa, então vamos pegar o CREA Júnior e vamos focar em divulgar o CREA Júnior no Instagram e por WhatsApp, com mensagens informativas, etc., que é o canal que a pessoa usa, que aquela persona usa. Agora, mais do que isso, não tem muito o que fazer. Você tem que despertar o interesse. Você já usou as táticas, estudou a persona, estudou o público-alvo, você sabe o que a pessoa utiliza, o que desperta interesse nela. Se nem assim despertou... Eu sei que, por exemplo, tem acho que é Lages, que tem um campeonato de futebol. É uma forma de despertar o interesse do pessoal conhecer o sistema.
ótimo, acharam que as pessoas lá preferiam esse tipo de forma de chegar. Perfeito. Agora, tem gente que não tem jeito. Você pode colocar uma barra de ouro na frente dela e falar assim, olha, você vai ter que fazer uma atividade extra classe para você conseguir essa barra de ouro. A pessoa não vai ter interesse. Então, infelizmente, é assim, sabe? Eu acho que é uma via de mão dupla. O CREA e o CREA Júnior tem que trabalhar muito, tem que estudar muito esse público-alvo para poder saber por onde eles se comunicam, o que eles querem, o que eles gostam, mas mais do que isso é a pessoa que tem que tomar a iniciativa mesmo. Se ela não tomar a iniciativa, ela vai pagar o preço dela no mercado, né? Então, é só um adendo, assim. Eu vi que o Gabriel mandou ali que gostaria de contribuir, mas antes disso, o Douglas tinha ligado o microfone. Acho que ele queria comentar alguma coisa. Sim, eu acho que o Michael foi muito feliz nas suas palavras. Realmente é isso. Eu queria só contribuir realmente com estas situações. Eu vejo assim que os profissionais eles têm que vibrar com o colega que se dá bem, com o colega que vai bem, e não ver isso como uma ameaça para não poder crescer dentro da empresa. Nós vemos que tem muitas pessoas, muitos jovens, muitos profissionais que talvez tenham um pouquinho de inveja, sabe, do outro, que não pode ver o outro crescer, que porque ele trabalha bem, porque talvez ele passa noites em claro estudando e tal, mas ele faz méritos para isso, ele está trabalhando, ele está se dedicando para isso. Então, a gente tem que ter o coração, a gente tem que vibrar quando os nossos colegas de profissão, os nossos colegas de trabalho se dão bem na vida. Isso é sinal que a empresa está indo bem, isso é sinal que o CREA Júnior está indo bem. O nosso primeiro encontro estadual, o primeiro ENESC que teve, o auditório do CREA estava quase metade. Não estava quase lotado, estava quase metade. E o último que eu participei em 2017, teve mais de 500 profissionais. Naquela oportunidade eu tive posse como diretor regional, teve mais de 500. Ou seja, passamos da metade de um auditório para um auditório da universidade. Então, isso é sucesso. Isso é ver que o programa está dando certo, isso é ver que os profissionais, os acadêmicos estão aderindo ao programa. Lá em 2011, 2012, o nosso primeiro ENESC teve a participação do professor Gretz, um excelente profissional, um cara que eu espelho para a vida, que eu tenho orgulho, que eu assisto todas as lives dele, que eu assisto várias palestras dele. Então, são pessoas que contribuíram com o sistema, que estão contribuindo, e certamente este programa ele vai ter muito sucesso ainda pela frente. Sobre esse encontro, até o presidente mencionou ontem na abertura, que o presidente Ariel também está desde o começo, porque na época, ele era chefe de gabinete do presidente, então ele foi como assim dizer, encarregado de tirar o CREA Júnior do papel. Então ele está desde lá, e ele realmente, tanto ele quanto a Carol também era acadêmica na época quando o CREA Júnior foi criado, então eles também falaram sobre essa evolução do encontro estadual. Eu vi ali que no chat o pessoal botou ali, ó, muitos estudantes realmente deixam de se inserir por falta de interesse ou aguardam um grande retorno dos materiais. Esquece dos valores que podem construir como profissionais e serem no mercado. É bem o que o Michael comentou, né, sobre a barra de ouro ali na frente da pessoa. Então, se realmente tem interesse. Gabriel, que você queria contribuir. Aproveitando antes, pessoal, eu estou vendo o pessoal no chat aí, não esqueçam da hashtag do evento, hashtag tô no 10º ENESC. Tô no 10 ENESC, na verdade, é o algarismo, o número 10. Então não esqueçam aí de fazer um stories lá, alguma coisa, e botar a hashtag. Quem sabe você não aparece aqui ao vivo. Gabriel, você ia comentar? Sim, na verdade, acabou que no final o Michael complementou e o Douglas também, mas essa questão do valor material que a menina falou no chat, a Joana, a gente convive na época de CREA Júnior lá no início, né? Quando você apresenta o programa para o estudante, ele está esperando alguma coisa, e ele está esperando alguma coisa que direto ou indiretamente vai gerar valor financeiro para ele. Por exemplo, na época da faculdade, muito me deparava com situações onde o estudante esperava apoio na semana acadêmica, apoio financeiro. Então, assim, a partir do momento que o CREA não conseguia, de alguma forma, atender a expectativa deles, o CREA já não tinha mais valor. Então, mas não é isso que o sistema está ali. O sistema não está ali para gerar valor financeiro, apoio para evento. Não é esse o objetivo.
Até acho que o sistema tem que incentivar, né, a questão tecnológica, tem que participar, mas não é esse o objetivo do sistema. O sistema tem o objetivo da valorização profissional, né, gerar valor profissional e para todo o sistema como um todo. Eu só queria contribuir na questão da receptividade que o Michael Patel falou, você questionou, Tom, é que é importante, né, o jovem que sair do CREA Júnior e ir para o sistema tá preparado também para essa questão de que a velocidade com que você vai conseguir contribuir não é a mesma que do CREA Júnior. Se você vir com talvez aquela vontade que a velocidade que as coisas acontecem no CREA Júnior é muito grande. Já no sistema, você não vai ter aquele time do CREA Júnior. No sistema você vai ter aquelas pessoas que estão um pouco receosas, que estão com medo de, às vezes, você fazer muito mais, assim como tem aquelas pessoas que realmente querem fazer, querem aproveitar que você está vindo para fazer muita coisa. Então, tem as pessoas que vão te receber muito bem, mas tem as pessoas que vão ter aquele pé atrás, aquela desconfiança. E aí o Michael foi muito bem, tentar conquistar essas pessoas, de alguma forma. Nem que seja num bar, tomando um choppzinho, enfim, fazer aquela parte política, articular, para você não tentar atropelar aquela pessoa. É aquela coisa, nunca tente ser mais do que seu mestre, né? Tente fazer as coisas com calma, com articulação, para realmente você ser efetivo, porque senão você vai acabar perdendo força, porque você não faz nada sozinho. Então é importante tomar sempre esse cuidado. Não acreditar que a coisa vai ser um mar de rosa, você vai chegar lá e vai conseguir fazer um monte de coisa. Então tem que ter paciência para conseguir fazer as coisas também. Não muita, mas precisa ter paciência. Legal, Gabriel. Aproveitando que você comentou sobre esse assunto, eu ia acabar abrindo para vocês, eu acho que porque todos vocês estão, vamos dizer, num ambiente diferente. Aproveitar e pedir para o Douglas comentar também sobre essa questão dessa receptividade, como é que foi, porque realmente eu participo da reunião deles, a reunião dos diretores regionais, e eu vejo que o Douglas, eu acredito que ele seja um dos mais jovens ali. Então, como é que é esse contato com os outros diretores, essa questão de você ser muito jovem e tudo? Olha, eu acho que eu sou o mais jovem dos diretores, sim, e a gente fica muito contente e também fica muito preocupado com a responsabilidade que a gente tem, né, em estar à frente de uma diretoria, de uma inspetoria tão importante como a São Miguel do Oeste. Eu só quero comentar aqui a minha passagem pela inspetoria no início, quando eu ingressei como diretor regional ou inspetor-chefe. Quando nós éramos acadêmicos, que eu fazia parte do CREA Júnior, eu não tinha a oportunidade de estar participando de uma reunião de inspetoria, de estar vendo como os profissionais atuam nas tomadas de decisões dentro da regional. A minha primeira reunião como dentro de uma inspetoria do colegiado, dentro do colegiado de inspetores em São Miguel do Oeste, foi como diretor regional. Então, foi muito gratificante, mas também foi muito difícil, porque eu nem sabia como tocar. Eu tive que me agarrar em vários diretores antigos, vários diretores do CREA de Santa Catarina, ligando, pedindo, o que eu faço agora? Como é que eu faço? Para eu poder estar contribuindo com o sistema, para poder estar realizando a reunião da inspetoria em São Miguel. Então, para mim, foi um momento muito difícil, mas que eu me orgulho muito em poder ter participado disso. E gostaria que cada um tivesse uma experiência assim. Participei logo como diretor regional, ajudando nas tomadas de decisões, ajudando com que os profissionais da região pudessem ter uma forma diferente de atuar. Nós também, logo de imediato, fizemos uma fiscalização de impacto aqui em São Miguel do Oeste, uma coisa que deu certo no estado todo. Nós contamos hoje a regional somente com um fiscal, 38 municípios somente com um fiscal não dá conta. Então, nós tivemos que fazer uma fiscalização envolvendo vários outros fiscais da região e deu certo, e esta fiscalização de impacto, ela está em todo o estado. Depois de 2018, 2019, também todas as regionais praticamente tiveram essa fiscalização. Então, como eu me sinto dentro do colegiado, como eu sinto dentro da inspetoria, muito gratificado com tudo que aconteceu, com as oportunidades que a gente tem, e espero, como vocês comentaram antes, passar a camisa bem melhor para o próximo diretor regional, para o próximo profissional aqui de São Miguel. Legal. Realmente, a questão da fiscalização de impacto aí é uma coisa que vem sendo aplicada hoje no estado inteiro, né? Então, a gente vê aí
Não sei, na verdade, eu acho que esse ano eles acabam, não sei como está esse ano por causa da pandemia e tudo, mas realmente ano passado eu via algumas acontecendo aí no estado. O que é essa fiscalização de impacto? O Patel acabou comentando também, mas acabam trazendo fiscais de outras regiões para passar uma semana, acho que alguns dias na região, né? Uma semana ou 15 dias, Tom, que é para dar uma influência mais na área que está defasada. Por exemplo, São Miguel, o nosso fiscal ele é mais da área civil, então a parte da agronomia, os profissionais da agronomia, eles estavam com esta necessidade. Nós tivemos 12 profissionais, 12 fiscais que vieram até a regional e estiveram percorrendo todo o interior destes 38 municípios. Legal. Eu acho que eu ia fazer essa pergunta para ti, eu acho que no fim acabasse respondendo a pergunta. A pergunta era: digamos que você saia do sistema hoje, de que forma você acha que contribuiu? Qual o legado que você acha que acabou deixando dentro do sistema? Então podemos dizer aí a fiscalização de impacto, né? A fiscalização de impacto, a proximidade do conselho com as universidades, a gente sempre tenta o diálogo, a orientação. Nós temos um exemplo também em município de Itapiranga, divisa com o Rio Grande do Sul, os acadêmicos que estudam agronomia ou estudam engenharia civil na UCEF, na universidade de lá, 60% deles são do Rio Grande do Sul, mas 80% deles fazem o CREA Santa Catarina, fazem o registro no CREA Santa Catarina. Por quê? Porque nós estamos presentes na universidade, nós temos coordenadores da universidade de lá, nós temos profissionais de lá, o próprio coordenador do curso de agronomia faz parte do colegiado em São Miguel do Oeste. Então, estes são os pequenos detalhes que fazem a diferença. Esses detalhes que aproximam o profissional do conselho, que aproximam o profissional do CREA Júnior. E com isso tudo vem somando, quem ganha é o CREA Santa Catarina, quem ganha é o CREA Júnior, quem ganha é as universidades. Tivemos também no ano passado a presença do presidente Ari em uma das palestras na universidade. Então, tudo isso vem somando, vem com que o profissional realmente saia sabendo o que é o CREA e tenha esse orgulho necessário para estar fazendo o registro dentro do sistema. Legal. É legal também comentar sobre quando você assumiu como diretor, eu não sabia dessa, você assumiu a tua primeira reunião de inspetoria foi como diretor regional. Foi. Então, isso aí sim que é um grande desafio também, né? Vamos lá, eu vi que o Sávio até mudou de ambiente aí, vamos fazer uma pergunta para o Sávio. Sávio, vamos lá, qual que foi até hoje, qual que foi o teu maior desafio aí? Pode ser época, vamos dizer assim, não, dentro do sistema, né? Envolvido com esse sistema profissional aí, qual o teu maior desafio até hoje? Olha, a coordenação nacional foi um grande desafio. Você juntar representando quase 100 mil estudantes no Brasil todo, né? Somando, na época eram 19 CREA Júniors, né? E você ir dormir pensando no impacto da sua ação na vida desses 100 mil, porque quando você é CREA Júnior, quando você tem uma certa carreira, acho que todo mundo aqui já passou isso em alguma proporção, você vê a mudança das pessoas, você vê diversos testemunhos, desde a menina do interior de Minas Gerais que realizou o sonho de virar trainee da Natura por causa da bandeira do CREA Júnior, até pessoas que estão seguindo carreira e agradecem o CREA Júnior até hoje, que foi diferencial deles na entrevista de trabalho ou na atuação. E aí você vê que isso pode ser replicado para as outras 100 mil pessoas. Com certeza o CREA Júnior foi o meu maior desafio. Tanto que hoje continuo aí tentando de contribuir, auxiliar pela mútua o CREA Júnior no que puder, porque você vê geração de valor no CREA Júnior, né? E aí não só para a sociedade, como um profissional que tenha informação, que sabe o que é o CREA, que sabe a questão legais da profissão, como para o CREA, como eu falei, né? Você tem uma inserção muito maior, uma evasão muito menor para quem é do CREA Júnior, um ganha-ganha para todo mundo, né? Acho que quando ela falou do retorno material e
participei agora da Semana de Inovação do TCU e escutei uma frase que é muito importante. Se você não mostra dados, você é apenas uma outra pessoa com opinião, né? Agora, quando você mostra o dado que o CREA Júnior realmente ajuda a pessoa a virar profissional, né? A ser empregado, a se empregar, e a gente está trabalhando nesses dados cada vez mais para ver o retorno para a mútua, ver o retorno para o profissional, ver se, de repente, esses CREA Júnior registram mais RTs do que os outros que não registram, para a gente poder mostrar isso para mostrar, ó, pessoal, entra aqui porque a diferença é enorme. Pelos primeiros dados que a gente está trabalhando, é incrível você ver isso. 50% é muita coisa, né? Então, com certeza, o CREA Júnior foi um desafio e continua sendo desafio de ver como eu posso contribuir com o CREA Júnior onde eu estou. E aí, por isso que eu estou muito agradecido e também pela oportunidade de estar aqui hoje. É legal ver esse agradecimento do pessoal que deixou o CREA Júnior e está dentro do sistema. Esse agradecimento. Eu vejo esse trabalho do Sábio, vejo o trabalho do Douglas, vejo o trabalho do Gabriel, vejo o trabalho do Michael, que sempre estão tentando inserir o CREA Júnior de alguma forma nas ações. Então é sempre bom ver esse agradecimento. E também vocês sempre nunca negam um convite do CREA Júnior. Então sempre bom ver realmente essa gratidão que o pessoal tem com o CREA Júnior, né? Gente, a pergunta que eu fiz para o Sábio, vou acabar abrindo para todo mundo. Vamos ver quem está meio quietinho aí. Michael? Vamos lá, desafio dentro do sistema, vamos pensar aí. Cara, eu acho que o primeiro desafio que eu encarei, na verdade, foram vários, né? O primeiro foi quando me deram a responsabilidade de fazer um encontro estadual do CREA Júnior na cidade que eu morava, uma cidade do interior, uma cidade histórica, eu tive que arrumar um aeroporto, liberação de aeroporto para um jatinho de palestrante, heliponto para um helicóptero, convidar prefeito, reitor, coisas que eu nunca tinha feito. Eu era estudante, nunca tinha me comunicado com autoridades assim, e foi um desafio muito grande, mas foi muito bom, a gente teve um sucesso, e graças a Deus até hoje é conhecido como o melhor encontro do CREA Júnior, aqui de Minas Gerais, né? Um outro desafio foi assumir a presidência do CREA Júnior de Minas Gerais, numa reformulação, né? E a gente conseguiu ali pegar com 150 membros e em 2 anos aumentar para 530 membros, aumentar o número de atividades. Mas dentro do CREA Júnior, com certeza, o maior desafio foi a coordenação nacional, assim como o Sábio falou da dele também. Eu cheguei como candidato, pegando uma frente política que existia dentro do CREA Júnior, que há 12 anos tomava conta ali, e a gente conseguiu ganhar aquela eleição. E aí, qual que era o desafio? O desafio era conseguir o respeito desse grupo político que estava há muito tempo no CREA Júnior, que foi derrotado nas eleições, e, ao mesmo tempo, conseguir fazer a sociedade conhecer o CREA Júnior Nacional. Na época, quem conhecia o CREA Júnior Nacional era só o CREA Júnior estaduais, sabia que existia, o Confea sabia que existia, mas não tinha produto entregue nenhum. Ou seja, quem estava na coordenação naqueles anos anteriores ali, geralmente se beneficiava mais do que beneficiava o programa, ou seja, era mais dinheiro de diário no bolso, sendo bem realista, do que o programa se apresentar para a sociedade. E aí esse desafio a gente conseguiu, a gente encarou, não foi fácil, eu fiquei 1 ano tentando conquistar a oposição, vamos dizer, mas a gente conseguiu ao final entregar, inclusive, para o Jean, que é de Santa Catarina, a coordenação nacional sem ter oposição, e ao mesmo tempo a gente conseguiu construir uma construção coletiva, e o CREA Júnior se tornou conhecido pelo Congresso Federal, através do Senado, que a gente foi representar, pela Confederação Nacional de Empresas Juniores, a Brasil Júnior, pelos Engenheiros Sem Fronteiras, por grandes empresas, e aquilo abriu portas para um CREA Júnior que, de fato, não era um ambiente somente político dentro de uma autarquia pública, mas sim um ambiente de resultados, né? E aí depois veio as sucessões, eu não acompanho diretamente como está a coordenação hoje na prática, mas eu sei que é muito diferente do que era quando a gente assumiu. O Sábio está mais tempo, o Gabriel, o Douglas deve lembrar disso. E hoje, dentro do sistema, eu acho que o maior desafio é uma coisa que o Sábio comentou no início aqui, a gente trazer uma visão de fora, querer fazer as coisas e não poder, porque, primeiro, é um órgão público, tem várias limitações. Segundo, porque às vezes falta interesse de quem tem o poder na mão. E eu não falo de presidente, eu falo às vezes de diretor, eu falo às vezes de conselheiro, porque hoje o maior poder do CREA não é o presidente, é o plenário, né?
Então, o plenário é o órgão máximo do CREA. Então, às vezes a gente quer trazer projetos legais, aí eu tenho uma limitação jurídica, às vezes nem é uma limitação, mas por medo de ter algum problema jurídico não acontece, não adere à proposta, e também por interesse. Muita gente ainda tem uma visão muito antiga, até porque eu não critico, mas é porque são pessoas de outros tempos, são outras gerações, e que tem uma dificuldade de entender essas gerações de agora, a minha geração, a geração do Tom, que é mais novo, né? E as próximas gerações que vão vir. Então, por ter uma dificuldade de entender o pensamento dessas gerações de agora, tem uma dificuldade também de aceitar essas propostas, essas ideias que com certeza trariam mais benefício para o Conselho e, consequentemente, talvez aproximariam mais essa juventude ainda do Conselho, né? Porque seriam ideias mais próximas do que essa juventude de hoje pensa, né? Então, acho que esse é o grande desafio que encaro hoje. Né? Legal, Michael. E nosso querido Gabriel, vamos falar um pouquinho de desafio, talvez, dentro do Conselho, do CREA mesmo, em si, alguma coisa aí? Eu só queria fazer um adendo, porque o Patel acabou respondendo antes o desafio dele, e eu acompanhei um pouco dessa história aí, eu sei da história do Patel. O Patel talvez foi um case de sucesso de desafio dentro do sistema, porque ele pegou uma bomba lá em São Miguel, na verdade, né? Ele montou um time completamente do zero, e montou um time muito forte, montou uma inspetoria, pegou a diretoria, tanto que foi muito comentado isso dentro dos diretores regionais, dentro do CREA Santa Catarina. Então o Patel realmente é um exemplo de desafio lá. Ele pegou um time, começou, todo mundo teve que ir lá, amigo, preciso que tu participe do sistema, então ele teve que primeiro provavelmente teve que apresentar o sistema para a pessoa e logo já teve que colocar como inspetor. Então o Patel foi um exemplo. Eu acredito que ele mesmo se perguntou antes de assumir, mas não sou nem inspetor, vou assumir a diretoria aqui, como é que vai ser isso? Acredito que ele deve ter feito essa pergunta, mas aceitou o desafio e está fazendo um trabalho lá sensacional, ele já deu detalhes. Então, parabéns aí para o Patel nesse sentido. E eu ia falar do desafio do CREA Júnior, porque tem alguma coisa parecida com o Michael ali naquela questão política, mas vamos falar de sistema como o Tom pediu. O desafio é esse mesmo. É justamente essa de como fazer as coisas, a velocidade que tu vai fazer as coisas. Isso é o que eu mais estou enfrentando aqui dentro da inspetoria, porque nem todo mundo acompanha a velocidade que a gente vinha lá do CREA Júnior. Nem todo mundo tem essa velocidade. E aí você tem que ir conquistando as pessoas, trazendo o CREA Júnior para perto para eles poderem te auxiliar em alguma situação, tentar inspirar novas pessoas a participarem do sistema, tentar fazer entender os inspetores uma forma nova de trabalhar, né? Porque tem muitos inspetores que às vezes estão há muito tempo ali, já contribuíram e agora talvez estão um pouco até descontentes, porque nem tudo dentro do sistema acontece como a gente acha que é, né? Então esse é o maior desafio, acho que para todo mundo, é unânime, eu acho, né? Dentro do sistema, é conseguir montar um grupo e fazer as coisas com velocidade. Então esse é um desafio grande no sistema. E para isso o que a gente tem que fazer? Tem que tentar inspirar pessoas, mostrar a importância do sistema para eles virem a participarem. E esse vai ser também o maior legado que a gente vai deixar dentro do sistema, né? Pessoas que se inspiraram em algum momento, em alguma palestra que a gente deu, alguma palavra, alguma atitude, alguma ação, e por causa daquela ação ele veio a participar do sistema e começou a contribuir também. Um dia nos inspiraram para isso, e agora a gente tem o dever de inspirar outras pessoas para que venham a participar do sistema. Esse é o maior desafio, eu acho, de todo mundo que está aqui. Já que tu deu o gosto aí de falar de desafio de CREA Júnior, o pessoal começou a falar de CREA Júnior, por que não falar de desafio no CREA Júnior também? Pode. Bom, eu comecei no CREA Júnior já como coordenador regional. A Carol apresentou o sistema num dia e no mesmo dia eu já fui eleito coordenador regional num grupo que ficou assistindo a palestra dela. Então aí já começou o meu desafio, né, de começar um CREA Júnior em Araranguá do zero, que não existia nenhum membro ativo, e apresentar os laços, as linhas do sistema. Naquela época, a CREA era um braço muito importante do sistema,
E foi legal porque o Cicobi é uma cooperativa muito forte dentro da agricultura, da agronomia. E nós conseguimos fazer um trabalho tão legal que abrimos contas e os jovens conseguiram entender a importância da crédito crédito. Então, já de início, eu tive esse desafio na estruturação do sistema. Essa aproximação com a crédito crédito acabou me auxiliando a rapidamente alavancar o número de membros lá na regional. Mas no CREA Júnior, o maior desafio foi realmente a coordenação estadual, porque eu iniciei numa divisão política dentro do grupo, o grupo estava bastante dividido, né? Consegui minha eleição. Durante a gestão, eu tive que lidar com isso, até chegar no encontro estadual e sentir o pessoal realmente muito mais unido. E aí eu tinha um peso na responsabilidade muito grande, porque era o final da gestão do Kita. E o Kita é um apaixonado pelo sistema. Então, assim, o encontro estadual tinha que ser marcante, tinha que ser realmente sensacional. E aí vem muito, eu quero agradecer, aproveitar que muito de como eu lidei com isso e o sucesso do encontro estadual, as próprias ideias que eu trouxe, o que é bom tem que ser copiado, né? E eu copiei muito do que o Michael fez em Minas Gerais, eu não tenho vergonha de dizer isso, fui lá, perguntei para ele, copiei mesmo, mas deu certo, né? Acho que o evento foi um sucesso, o Michael participou, o Sávio participou, o Batel participou, então o maior desafio dentro do sistema foi isso, tentar resolver essa divisão política que se criou dentro do sistema, talvez pelo próprio crescimento dele, que foi muito grande. Em 2017, o CREA Júnior Santa Catarina já era referência nacional, junto com Minas Gerais. Então, isso acabou, talvez, gerando alguma crise de ego ali dentro, e a gente teve que lidar com isso. Mas hoje, pelo que eu posso ver, o CREA Júnior está bastante unido, não se tem isso, pelo menos não de forma tão acentuada, né? Legal, Gabriel. Eu ia fazer algum comentário, só que eu esqueci o que eu ia falar, então deixa quieto. Gente, vamos entrar aí nos finalmente, então eu vou passar para vocês agora esse último momento, para vocês realmente deixarem uma palavra. Ah, eu lembrei o que eu ia falar. Nossa, vou voltar aqui. Sobre o comentário que o Maicon fez, sobre a questão do plenário ser o órgão máximo, né? Muita gente acha que o presidente que manda no CREA, mas a gente sempre tenta deixar muito claro isso, gente. O presidente não decide nada. A palavra final, vamos dizer assim, é a do plenário. Então, as decisões tomadas pelo conselho são pelos conselheiros, são pelo plenário. Então, e para ser presidente também não precisa. O pessoal acha que para você ser presidente de CREA, você precisa ser o rei do mundo, o rei da engenharia. Gente, hoje qualquer aí profissional com 3 anos de registro consegue sair candidato aí à presidência. Então, você não precisa ser o intocável, o engenheiro com anos de experiência, vamos dizer assim, com anos de atuação, vamos dizer assim. Mas, então, fica aí uma dica aí, se alguém quiser sair candidato a presidente, né? Gente, então vamos entrar aí nas mensagens finais. Então, eu gostaria que vocês deixassem um recado para esses jovens, podem ser CREA Júnior ou profissionais que nos assistem, para fazerem parte do nosso conselho, para exercer algum cargo de voluntário, seja algum representativo, alguma coisa. Então, vamos começar aí vamos ver quem falou por último. Quem está quietinho aí? Pode ser o Douglas. Douglas? Para você comentar um pouquinho sobre. Sim. Quem faz parte de uma faculdade, de uma universidade, tem uma ótima oportunidade de estar conhecendo um sistema profissional, de estar conhecendo um conselho júnior, como se diz, né? Para estar entendendo como funciona a vida profissional depois da formação, depois do diploma na mão, depois do TCC pronto, apresentado. Então, o CREA Júnior, ele só soma na vida da gente, com os laços de amizade que você tem, com os profissionais que você terá contato. Um exemplo é esta sala hoje, Gabriel, o Maicon, Tom, o Sávio, são profissionais que eu conheci dentro do sistema, dentro do CREA Júnior, e são líderes, são
exemplos para a sociedade. Então, o CREA Júnior é isso. O CREA Júnior, ele te dá a oportunidade de crescimento, não financeiramente, como o Gabriel falou, mas de crescimento de educação, de profissional, de conhecimento. E fico muito agradecido pela oportunidade. Então, este 10º ENESC é um sucesso, a gente tem acompanhado. É o primeiro que eu participo como autor, como palestrante, como apresentador, mas os outros eu já participei em 2017 na posse de diretor regional. O primeiro eu também participei. Então, isso tudo vem somando. Fico muito contente pelo convite. Deixo um abraço para todo mundo e contem comigo para o próximo aí, para o que precisar. Muito obrigado. Muito obrigado, Douglas. Depois, no final, faço um agradecimento aí a todos também. Sávio, vamos deixar a mensagem final aí. Bem, novamente agradecer aí pelo convite. Escutei uma frase esse ano, essa semana, que hoje é manter a distância um sinal de carinho que nós temos, né? Então, agradecer aí pela adaptação do programa, do evento. A Vinícius de Moraes fala que a vida é a arte do encontro, embora a gente vive tendo desencontros na vida, né? Mas então, obrigado por dar a chance de encontrar esses meus amigos aqui novamente, estar aqui compartilhando essa conversa sobre o CREA Júnior. O importante é você entender que é uma pista de mão dupla. Toda energia que você gasta no CREA Júnior, você tem um retorno sobre isso, né? Então, seja com desenvolvimento pessoal, a gente falou aí diversos casos aí de cada um, mas se você puxa um pouquinho para a administração e engenharia da produção, administração 2.0, brincando com o Michael e meu amigo engenheiro de produção, o CREA Júnior te ensina a trabalhar em equipe, o CREA Júnior te ensina praticamente metodologias ágeis, que está em voga aí, uma palavra que você tem que toda hora se adaptar e criar iniciativas com poucos recursos, resolver problemas complexos, como o Michael explicou, ele nunca tinha conseguido uma liberação de aeroporto, até hoje eu não consegui nenhuma, mas te dá essas oportunidades que você não teria normalmente na sua graduação. E são ferramentas que depois você vai olhar para trás e ver, não, cara, por causa daquilo hoje eu sei fazer isso, por causa daquilo hoje eu consigo me diferenciar por causa disso. Então, só a graduação, todo mundo já sabe há muito tempo, que só a graduação não é o suficiente para você se destacar no mercado de trabalho, e o CREA Júnior te dá sim as ferramentas para você desenvolver as habilidades que você precisa hoje, as habilidades sociais, soft skills que você precisa hoje para o mercado de trabalho. Então, se joga, aproveita essa oportunidade. Eu tive que fazer uma segunda graduação para ter essa oportunidade. Então, aproveitem isso e boa sorte aí na vida. Estamos sempre à disposição. Muito obrigado novamente pelo convite. Legal, Sávio. Muito obrigado aí por também aceitar o convite, né? Vim aí no sábado à tarde. Sábado à tarde, não, desculpa, sábado de manhã. Estamos quase entrando sábado à tarde, né? Gente, o pessoal tá aqui comportadinho, mas vocês não viram antes de a gente entrar ao vivo, né? Que o pessoal falava tudo aqui na sala. Maicon, deixar as mensagens finais aí. Bom, bora lá. Quero primeiro começar agradecendo a você, Tom, pelo convite ao CREA Júnior de Santa Catarina. Parabenizar o CREA de Santa Catarina e a Mutua por sempre apoiarem o CREA Júnior de Santa Catarina aí. Quero agradecer também por proporcionar esse momento, né, de só que não para meu horário formal de trabalho, mas para a gente bater um papo, tomar uma cerveja também, né, mesmo à distância. E uma coisa que o Patel e o Sábio falaram foi dos contatos que você cria, né? Então, assim, hoje eu posso falar que eu tenho um amigo que é secretário de desenvolvimento lá da cidade, onde eu tenho minha casa, lá em Santa Catarina. Eu sou amigo do Sábio, que é superintendente da Mutua. Eu sou amigo do Gabriel, que é da área da agrônomo, que trabalha com cooperativa, que vai vir me visitar semana que vem aqui em Minas Gerais. Então, sou do Tom, amigo do Tom, amigo da Carol. Tenho amigos em todo o Brasil, então isso é muito importante. E já aconteceu de, nessas amizades, compartilhar serviço. O Vinícius do Espírito Santo, uma vez, que era do CREA Júnior do Espírito Santo, pegou um serviço em Minas Gerais e me ligou para mim se eu não queria pegar esse serviço para eu fazer. Então, ou seja, até para o crescimento profissional esse network ajuda muito, né? Mas tem umas coisas que participar do CREA Júnior, que os meninos já falaram,
eu não vou entrar nesse mérito, mas que participar do sistema nos ajudam muito. E muito disso a gente começa a aprender também enquanto CREA Júnior, né? Primeiro é ter empatia pela classe, ou seja, sempre se colocar no lugar do outro profissional da nossa classe. A partir do momento que a gente se coloca no lugar do outro profissional que está desempregado, que não está tendo sucesso profissional, não por culpa dele, mas por uma culpa, por um fator externo, a gente começa a entender a importância da gente ter que trabalhar pela nossa profissão, para a gente poder crescer, mas também fazer os outros amigos de trabalho também crescerem, né? Quando você começa a envolver com o sistema, você também começa a perceber a importância de fazer uma concorrência saudável. Foi o que o Patel falou lá no início, né? Que a gente tem que entender que o nosso companheiro, o engenheiro, ele não é só seu concorrente, ele é seu amigo de trabalho. Então, quando vocês trabalham juntos, um indica serviço para outro, um pergunta para outro, a gente cresce junto. Uma coisa também que o sistema mostrou muito foi a luta pela sociedade. A gente precisa ter uma sociedade mais segura. E a engenharia é importante nisso. A gente precisa ter uma sociedade mais justa. Os engenheiros são importantes nisso, porque a gente pode brigar por projetos de engenharia pública, brigar por projetos na agricultura familiar e diversos outros projetos. Então, assim, a engenharia pode, sim, ser uma ferramenta muito forte numa luta por uma sociedade menos desigual, mais justa, né? Outro benefício aí, network estadual e nacional, como eu já falei, o reconhecimento profissional no âmbito público e privado, né? Quando a gente fala assim, reconhecimento, poxa, eu sou inspetor aqui em cidade tal, olha, eu preciso fazer uma obra aqui, eu preciso fazer alguma coisa na área de engenharia, qual que é o engenheiro referência da cidade que a pessoa vai procurar para fazer aquele serviço, né? Se ela quer um serviço de qualidade, ela vai procurar alguém que é a referência. Quem que é maior referência que o cara que é o líder da engenharia na cidade, na região, que é o inspetor? Estou dando um exemplo, né? No âmbito público, ser reconhecido. E aí, uma das coisas que já me deixaram mais feliz na minha vida foi ser reconhecido pela contribuição para a engenharia nacional como engenheiro de produção da Câmara Distrital do DF. O Sávio sabe muito bem disso. Lá em Brasília, eu recebi da Câmara Legislativa de Brasília uma homenagem, sendo eu aqui de Minas Gerais, então, de certa forma, é um reconhecimento. E a gente vê isso muito acontecendo. E, para mim, o mais importante, sabe, é a satisfação de você lutar por uma causa. A gente tem que lutar por alguma coisa na vida. A gente não pode só viver uma vida de egoísmo, de só pensar no seu sucesso profissional, de achar que você está construindo casa, que você está ajudando na lavoura, que você está construindo carro, projetando carro, que você está ajudando 100% com a sociedade. Você está contribuindo, obviamente, mas você pode contribuir muito mais. E como que a gente pode fazer isso? Trabalhando em grupo, valorizando a engenharia, valorizando a sociedade, brigando, defendendo o salário mínimo profissional para que o engenheiro queira fazer um trabalho de qualidade, não cobrar, não submeter isso, ou fazer um trabalho mais barato, só pensando no lucro. A gente tem que entender que a engenharia, você está proporcionando para alguém a realização de um sonho, seja ele qual for, né? E a partir do momento que você entende isso, que sua profissão não é só ganhar dinheiro, e pensar dessa forma, o dinheiro vai vir muito mais e como consequência desse trabalho que você está fazendo por amor, né? E aí eu vou um pouco mais longe, uma coisa que eu sempre bato na tecla, que em Minas Gerais aqui a gente conseguiu fazer muito. Agora, um ano eleitoral, de eleições para prefeito e vereadores, a gente criou um projeto aqui com propostas, entregamos essas propostas, apresentamos para todo o estado e conseguimos fazer com que quase 200 candidatos a prefeito e vereadores e vice-prefeitos entendessem a importância da engenharia e assinassem um compromisso com a engenharia de Minas Gerais. E nisso ficou muito nítido que quando a gente começou a falar desse projeto, muitos engenheiros que estavam na sua zona de conforto falaram, opa, é mesmo, a gente precisa de alguém lutando pela engenharia. Vamos entrar nessa briga também, porque a gente precisa de gente nas câmaras legislativas brigando pela engenharia, nas secretarias, como o Patel muito bem representa, defendendo a engenharia, brigando pela valorização, nas prefeituras, no Congresso. E aí você ouve pessoas falando assim, mas tem deputados e engenheiros e não fazem nada pela classe. É porque não são engenheiros envolvidos com o sistema. A gente tem engenheiros como deputados, como prefeitos, como vereadores, temos. A gente tem, e quando eu falo engenheiro, eu coloco agrônomos também, geógrafos. Nós temos profissionais que ocupam esses cargos públicos, temos, mas são profissionais que, em grande maioria, não participam do sistema. Então, eles estão ali por um interesse próprio da sua empresa, alguns com interesse na comunidade, mas não entendem a importância que a engenharia tem para a sociedade, não conseguem transmitir aquilo para o seu município. E quando a gente coloca alguém que é envolvido com o sistema, ele não vai lutar só por uma causa
somente pelos projetos, mas vai lutar pelo coração. É isso que a gente precisa. A gente precisa usar o coração para mostrar para a sociedade a importância que a engenharia tem, a importância que os jovens engenheiros têm para a sociedade e para a engenharia. E a gente vai conseguir fazer isso participando do sistema. Não adianta daqui 10 anos, você que está vendo essa live hoje, ou que vai assistir depois, falar daqui 10 anos, mas eu não estou arrumando emprego, a engenharia está fraca no Brasil. Tá, e qual foi sua contribuição? Qual foi sua participação? Eu quero, independente do resultado, daqui 10 anos, ter a tranquilidade de falar, daqui 15 anos, ter a tranquilidade de falar assim, olha, eu estava lá com o Gabriel, com o Tom, com o Patel, com o Sávio, com o fulano, com o ciclano, lutando pela engenharia. Não deu certo? Infelizmente, a gente não conseguiu engajar tantas pessoas para fazer que isso desse certo. Deu certo? Ótimo. O que a gente buscou o tempo todo está refletindo agora, 10, 15, 20 anos depois. Então, acho que a mensagem é essa, sabe? Quando você abre um livro, né, e é uma coisa que o engenheiro tem que sempre fazer, é ler, é estudar, não é você que vira a página, é a página que vira você. Então, a partir do momento que você se coloca à disposição para fazer alguma coisa, é você que está sendo transformado, né? Não é só você que está transformando, né? E aí eu vou encerrar essa fala e a minha participação com um bilhetinho que eu recebi num livro que a minha namorada me deu, que é do professor Falcone, que ela trabalha na Falcone, que é: a sua meta é ser o melhor do mundo naquilo que você faz. Não existem alternativas. Não existem. E você não vai ser o melhor engenheiro do mundo estando distante do seu conselho, né? Então, muito obrigado aí, pessoal, pela participação. Espero ter contribuído um pouco, aí, mais uma vez, com o Enesc. Então, fica aí a dissertação do Michael. Gabriel, está preparado para falar uma mensagem depois disso? Gabriel, contigo aí. Tu me sacaneou também, né, Tom? Colocou a falar depois do Michael, isso aí foi de propósito, né? Tu planejou isso aí mesmo, né? O Sábio falou, o Patel falou, aí deixa eu falar depois do Michael. Eu vou só deixar uma mensagem, na verdade, no intuito e no sentido do painel, que é a importância dos jovens no sistema profissional. Na verdade, é fácil de responder, eu acho que depois de todo esse debate que a gente teve aqui, além de tudo isso, o jovem é o profissional daqui 10 anos no sistema. É aquele profissional que vai estar ocupando os cargos de inspetoria, os cargos de conselheiros, de diretoria. E de nada adianta a gente estar conversando aqui hoje se amanhã depois nós não tivermos diversos jovens realmente participando efetivamente do sistema. Nós precisamos de renovação, temos pessoas boas dentro do sistema, mas tem pessoas que já estão lá há muito tempo. E o principal problema do sistema, eu volto a falar, que eu falei nas falas anteriores, é força política, é pouca participação. Nós não temos a força política que deveríamos ser. Nós somos o maior sistema do país, maior sistema, mas não temos a força política que deveríamos ter. O MEC ou qualquer outra instituição faz coisas que grande parte dos engenheiros, a maioria dos engenheiros critica, mas por que a gente não consegue conquistar nada? A OAB tranca, faz o que se une para fazer alguma coisa, os médicos se defendem. Por que a gente não pratica a mesma coisa? Porque a gente não participa e fica brigando por migalhas. O profissional que está lá na ponta, ele não participa do sistema, não sabe a realidade, mas ele fica brigando por uma atribuição. Porque aquele engenheiro civil tem isso, engenheiro elétrico tem isso, não sei o que, ele vai tirar no lugar do mercado. Não, se você for bom naquilo que você faz, ele não vai tirar o lugar do seu no mercado. Então a gente precisa parar de brigar por migalhas. O nosso sistema está se dividindo, os técnicos saíram agora. Não é isso que é interessante. Os arquitetos já saíram em outro momento. E se a gente parar de pensar assim, vai sair outras engenharias do nosso sistema. E aí ele vai enfraquecer ainda mais e aí a briga vai ser ainda maior. Como que a gente evita isso? Participação, não só de jovens, como de profissionais que estão lá na ponta, já estão trabalhando, mas nem sabem por nada qual que é a sigla do sistema. O que significa a sigla do sistema? A gente precisa mostrar para esses profissionais a importância de participar. E daí tem a importância do pessoal que está participando aqui, do pessoal que está na ponta, do pessoal que está no CREA Júnior. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar. Não é fácil o desafio. Para quem está no CREA Júnior, não acho que é fácil. Vocês vão deparar com dificuldades. Mas se a cada 10 que vocês sentarem vocês conseguirem despertar interesse, vocês vão estar cumprindo o dever de vocês. E com aquele vocês conseguem outros. E aí a gente consegue fazer alguma coisa, fazer alguma diferença dentro do sistema. Agradeço o convite, Tom, parabenizo pela iniciativa. Eu sei que, enquanto CREA Júnior, a gente espera muito pelo encontro estadual e tenho certeza que vocês estavam ansiosos e angustiados porque, não vai ter encontro presencial, se reinventaram, fizeram um encontro online, parabéns, nos proporcionaram esse debate
sensacional, com grandes amigos, né? Isso é algo fantástico. Espero fazer mais amigos dentro do programa, espero que tu faça mais amigos, Tom, e que todo mundo siga com a energia que a gente está aqui hoje. Forte abraço e parabéns mais uma vez. Obrigado, Gabriel. Realmente, inclusive a gente até comentou sobre isso aí esses dias. Desde o momento que a gente assume o CREA Júnior, a gente entra no assunto. O que nós vamos fazer no ENESC? Aí agora entramos num momento de pandemia, um momento delicado, mas o pessoal aí se reinventou e a gente conseguiu fazer. Para o pessoal que nos assistiu, gente, foi mandando um link ali no chat, o link de participação do evento, para vocês confirmarem a presença de vocês aqui nessa palestra. Isso tudo vai ser contabilizado para a geração do certificado depois. Não deixem de postar um stories aí, alguma coisa, usar a hashtag #ToNoDécimoENESC. Não deixem de curtir essa live, se inscrever no nosso canal e também ficar ligado nas programações seguintes. O Gabriel vai fazer uma foto ao vivo ali, ó. Olha lá. Essa é nova. Esse online permite. O que aprendemos no encontro online? Gente, gostaria de agradecer a presença de todos vocês, tá? Maicon, Sávio, Gabriel, Douglas. Agradeço aí por cederem um tempo do sábado de vocês. Acho que para quem assistiu, acho que valeu muito a pena. Então, só dizer mais uma vez do CREA Júnior Santa Catarina, de todos que nos assistem, meu muito obrigado. Lembrando, se vocês quiserem compartilhar isso aqui com alguém, ela fica disponível, vai estar disponível ali no nosso YouTube, tá? Para assistirem posteriormente também. Então, é isso, gente. Eu vou dar a minha fala aqui por encerrado também. Obrigado a todos que nos assistiram. Gente, não esqueçam, à tarde, às 3 horas, estamos de volta. E amanhã, às 8h30, teremos um quiz que é relacionado às perguntas que tem aqui também. Então, não deixem de participar. Gente, é isso? Vou dar um abraço aí para os nossos convidados, para os nossos palestrantes e nos vemos numa próxima oportunidade. Valeu, gente! Olha lá, a bandeira e o CREA Júnior lá. Cara, bem na hora Abraço, que meus amigos.